Se um dia nós encontrarmos vida alienígena, será que vamos conseguir dizer? Será que nós vamos ter a capacidade de perceber sinais que talvez não sejam os que esperamos? Mas tá fudido. No dia 1º de julho de 2025, um dos telescópios da rede Atlas que ficava no Chile fez uma descoberta peculiar. Durante as observações daquela noite, um pequeno ponto luminoso foi encontrado em uma região tão cheia de estrelas que qualquer olho humano deixaria passar despercebido. Mas para nossa sorte, a rede Atlas não é nenhum olho humano. O Atlas consiste de diversos telescópios espalhados pelo mundo e foram projetados especificamente para vasculhar todo o céu noturno na busca de asteroides que possam colidir com a Terra. E ele funciona tão bem que já descobriu 1.292 asteroides próximos à Terra, dos quais 112 são potencialmente perigosos e, por isso, constantemente monitorados. Mas o objeto descoberto naquele dia não era apenas mais um asteroide. Conforme... Não, mas e aí? Se falar que vai vir, não tem o que fazer, né? Não tem. É GG, rezar e acabou, né? Os dados foram surgindo, ficou claro que aquele objeto tinha vindo de fora do sistema solar. E com isso, o objeto recebeu um nome oficial: 3I/Atlas. A letra I vem do fato de ele ser um objeto interestelar, o número 3 porque ele foi o terceiro objeto desse tipo descoberto, e o Atlas por conta do observatório que anunciou a descoberta. Mas como nós sabemos que ele veio de fora do sistema solar? Se nós olharmos para as órbitas dos planetas ao redor do Sol, elas são todas circulares. Em termos matemáticos, são elipses. Isso significa que os planetas estão presos gravitacionalmente no Sol e vão permanecer nesse movimento circular ao redor dele. Mas no caso do 3I Atlas, os dados da trajetória mostraram que a órbita não era uma elipse, e sim uma hipérbole. Isso significa que o objeto não estava preso gravitacionalmente no Sol. Ó, já digo, hein? A maioria dos vídeos desses caras, eu me sinto burro pra caralho. Não que eu não seja, mas eu me sinto um pouquinho mais. Sol. Ele entrou no nosso sistema solar e em algum momento vai sair dele. E essa era uma descoberta extremamente interessante. Até hoje na história nós só descobrimos outros 2 objetos interestelares além desse. O primeiro foi o 1/Oumuamua, que mais tarde foi classificado como um asteroide interestelar. E o Eu lembrei do MC Gorila. Num vídeo desse, eu lembrei do MC Gorila. O segundo, 2I/Borisov, foi descoberto por um astrônomo amador e era um cometa interestelar. E assim, a saga e as estranhezas para categorizar o 3I Atlas começam. E o mundo está se transformando tão rápido que nós já estamos chegando no final de mais um ano. Mas calma, já foi, que você já, ainda né? pode aprender algo novo. A Black November da Alura chegou durante todo o mês. E você vai ter até 50% de desconto para transformar sua carreira. É a oportunidade perfeita para se preparar aqui pro fim de consumindo ano conteúdo, e as novas né? oportunidades que estão surgindo. E para isso, você conta com a comunidade exclusiva da Alura, que já Falando tem mais nisso, de 120 depois eu tenho que membros. voltar lá e dar Além um de like, mentorias né? em grupo com especialistas das áreas e 22 trilhas de carreira para te guiar Sentar por o todo esse like processo. já, né? E tem mais. No plano Ultra Lab, você ainda Além de conta tá com roubando mentorias conteúdo do individuais cara. e vagas exclusivas. Se eu fosse Não você, dá nem um eu não likezinho, perderia é essa chance. sacanagem. Áreas como programação em Java, Power BI, Cybersecurity, aplicações web com JavaScript e muito mais. Todas com apenas uma matrícula. Invista no seu futuro dando os primeiros passos com a Black November da Alura. Só corre que é por tempo limitado. Os detalhes estão aqui na descrição do vídeo ou do comentário fixado. As primeiras observações não conseguiram deixar claro se o 3I Atlas era um cometa ou um asteroide. Até onde nós conseguimos observar, ele tinha apenas uma aparência estelar. O que, traduzindo para o nosso contexto, significa apenas que nenhuma característica virou isso aí, né? de cometas podia ser observada. Logo, provavelmente ele deveria ser um asteroide. Mas aí novas observações chegavam e indicavam que o 3I Atlas tinha as características de cometas. Tá, mas o que exatamente define um cometa? Nós podemos pensar neles como uma junção de gelo, rocha e poeira. Em outras palavras, o que sobrou de quando o Sol e os planetas se formaram. A maioria deles se forma bem longe do Sol, em uma região chamada nuvem de Oort. E isso faz com que os cometas sejam especiais no sentido de que gases e materiais que normalmente são voláteis permaneçam congelados em uma massa sólida. Mas de vez em quando, um desses objetos tem a sua órbita perturbada e começa uma jornada em direção ao sistema solar interno. E conforme ele se aproxima do Sol,
ele começa a esquentar. Os gases que antes estavam congelados nessa massa sólida evaporam. E é aí que começa a atividade de um cometa. E de fato, uma das características mais marcantes quando nós olhamos para cometas com telescópios é a presença desses gases formando uma espécie de nuvem ao redor do núcleo. Essa é a chamada coma. E no caso do 3I Atlas, foi a presença dela que começou a nos dar alguma informação sobre a natureza desse objeto. E conforme o cometa continua sua jornada cada vez mais próxima do Sol, a radiação da nossa estrela empurra essa nuvem de gás e poeira, formando a estrutura que nós conhecemos como cauda. E um detalhe importante é que, como a radiação solar sempre aponta radialmente para fora do Sol, a cauda de um cometa sempre vai estar apontada nessa mesma direção, mesmo que ele esteja se movendo em uma órbita circular. E conforme o tempo passava, o 3I Atlas apresentava cada vez mais dessas características. A maior parte da comunidade científica concordou que ele era, de fato, um cometa interestelar. Se você ouviu com atenção, você deve ter captado que eu falei a maior parte. E isso foi proposital, porque pouco tempo depois, um artigo bem polêmico foi publicado, questionando se o 3I Atlas na verdade não era tecnologia alienígena. O artigo levantava alguns pontos, dentre eles a inclinação do 3I Atlas em relação ao sistema solar, ele passar muito perto de Vênus, Marte e Júpiter, e o fato de ele atingir o periélio, que é a distância de maior proximidade do Sol, exatamente no momento em que ele fica escondido de nós. Não, por mais que seja loucura, esses caras são muito pica, né? Eles são muito inteligentes. Olha as coisas. A gente debatendo, a gente fala qualquer abobrinha. Eles podem estar falando qualquer abobrinha, mas é uma abobrinha inteligente, né? Mas essas evidências não são tão fortes quanto parecem. Por exemplo, a inclinação do 3I Atlas em relação ao nosso sistema solar. Sim, é verdade que o 3I Atlas está praticamente alinhado com o plano do nosso sistema solar. Mas dizer que a probabilidade disso acontecer é baixa é meio que chutar o balde. Nós só descobrimos e observamos 3 objetos interestelares até hoje. E fazer estatística com 3 objetos não é exatamente significante. Para deixar o que eu quero dizer mais claro, isso é tipo parar em uma porta e observar pessoas entrando. Ver que as 2 primeiras estavam usando camiseta preta, depois ver uma terceira pessoa vestindo branco e dizer que esse é um evento raro porque a probabilidade de uma pessoa usar essa cor é baixa. E o mesmo argumento vale pro suposto alinhamento da trajetória dele com os planetas. Ou até mesmo com o fato de ele atingir o periélio quando fica oculto pela nossa estrela. Tanto é que o próprio artigo começa com os autores dizendo que essa hipótese, a de que o 3I Atlas é uma tecnologia alienígena, é um exercício interessante e divertido, independente de ela ser válida ou não. Mas pouco importa eles terem feito essa ressalva. Porque em não muito tempo, os sites de notícias começaram a noticiar que pesquisadores desconfiavam de que o 3I Atlas poderia ser tecnologia alienígena. E assim que a notícia se espalhou, a internet ficou maluca. Chegou em um ponto em que ficou bem difícil de encontrar informações e discussões online sem algum tipo de viés. E para várias pessoas, principalmente as mais alinhadas cientificamente, a situação ficou completamente fora de controle. O que era para ser uma descoberta muito interessante do ponto de vista científico, virou uma guerra de narrativas. E para piorar, nesse meio tempo, vários órgãos governamentais americanos estavam paralisados por conta de discussões no orçamento. Entre eles, a NASA. E com a NASA paralisada, novas imagens das observações do 3I Atlas não eram publicadas, mesmo já tendo sido realizadas. E isso aumentava ainda mais o grau de desconfiança das pessoas que aceitavam a hipótese alienígena. No fim, era só o Trump, gente. A situação toda virou um estudo de caso de como comunicar a ciência. Muitas pessoas, inclusive membros da comunidade científica, fizeram duras críticas aos autores do artigo, dizendo que era irresponsável publicar um questionamento desses. Mas será que é? Não é necessariamente anticientífico se perguntar se um objeto é ou não alienígena. Inclusive, não faltam casos na história de coisas que até mesmo pessoas da comunidade científica pensavam ser fruto de tecnologia extraterrestre, mas que depois nós conseguimos descobrir causas naturais que servissem como explicação. E até correndo o risco de ser bem inocente aqui, eu não acho que os autores do artigo agiram de má fé. A ciência é o reino do ceticismo. E para ela funcionar do jeito que deveria, nós não deveríamos ter nada como verdade absoluta. Por exemplo, até o final do século XIX, físicos acreditavam que existia uma substância que eles chamavam de éter e que permeava todo o espaço. Era no éter que as recém-descobertas ondas eletromagnéticas se propagavam. O próprio Maxwell chegou nas suas famosas 4 equações levando em conta a existência do éter. E foi necessário muito trabalho e experimentos para fazer essa ideia cair em desuso. E alguns físicos se recusavam a aceitar a não existência dele. Sempre que nós tomamos coisas como verdades absolutas, nós corremos o risco de impedir que novas ideias que poderiam explicar
melhor o mundo ao nosso redor floresça. Mas isso também não significa que toda hipótese ou ideia é igualmente válida. E eu Acho que é um lance da física, da ciência em geral, né? Da filosofia, né? Você não pode chegar no... Você chega numa conclusão ali, mas você não deixa ela, né? Você sempre quer realmente testar pra ver se ela está certa ou não, né? Daí nascem novos viés, né? Pra discutir isso. Eu acho que a ciência e a filosofia tem muito disso. E eu acho que é certo tá isso, né? Pra realmente estar chegando no ponto certo da questão. Embora ainda temos ainda 1 bilhão de coisas pra descobrir. acho que foi exatamente aqui que o 3 Atlas virou um problema. De fato, se questionar se o 3 Atlas poderia ser uma tecnologia alienígena é um exercício interessante, porque é a partir desse questionamento que nós podemos começar a imaginar que sinais esse tipo de tecnologia emitiria e que nós seríamos capazes de detectar e com isso expandir o nosso horizonte de conhecimento. Porque caso um dia nós de fato observássemos alguma coisa estranha que não tivesse nenhuma outra explicação natural além da hipótese alienígena, nós estaríamos mais preparados para investigar. De certa forma, a ciência é sobre tentar escolher no meio de muito caos e ruído qual que é a melhor explicação para alguma coisa. E ela não é perfeita. Erros acontecem. O caso do éter foi um deles. Mas dentre todas as maneiras que nós encontramos até hoje de investigar o universo, ela se provou e continua se provando como a melhor. O problema é que nem todo mundo entende exatamente esse contexto no qual a ciência avança. Carl Sagan uma vez disse que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E para praticamente toda alegação que eu li até hoje que tentava apontar uma origem alienígena pro 3 Atlas, existia uma explicação natural melhor que não envolve aliens. Por exemplo, um dos pontos muito levantados foi o de que o 3 Atlas possuía uma anticauda. Isso É que, assim, é muito mais bonito, né? Vende muito mais você fala que vai ter ET aqui, tipo, vida extraterrestre, inteligência e tudo mais, do que não, né? Porque senão é só mais um pedaço de rocha voando aí pro meio do nada. Tipo, não cria uma narrativa legal. é uma cauda que se estende na direção do Sol ao invés de para longe dele. A explicação natural é que, na verdade, o que nós percebemos como uma anticauda é poeira, geralmente partículas mais pesadas, que foram deixadas para trás na trajetória do cometa, e que, quando visto do ângulo certo aqui da Terra, parece formar uma cauda na direção do Sol. Inclusive, isso é bem documentado e já foi visto em diversos cometas no Sistema Solar. E outro ponto é o de que o cometa está acelerando de maneira não gravitacional, o que, de acordo com a hipótese alienígena, significa que algum tipo de motor ou propulsão está ativo no 3 Atlas. Mas, de novo, existe uma explicação natural bem convincente. Conforme os gases do núcleo evaporam e são ejetados, eles funcionam como se fossem propulsores, impulsionando o cometa na direção oposta. É tipo subir no skate e ligar um extintor. Ô, louco, tio! Pra que essa porra de escapamento? Você vai pro lado contrário. É sério, eu já testei. E até mesmo a composição do 3 Atlas, embora incomum, pode ser explicada. Ele tem níquel, o que é esperado, mas nada de ferro. O que é inesperado, porque níquel e ferro geralmente são encontrados juntos nos cometas. Mas como nós estamos falando de um objeto interestelar e que se formou em outro sistema, com condições possivelmente bem diferentes das encontradas aqui, isso não é tão esquisito assim. Todos os cometas que a gente conhece até hoje são do Sistema Solar, se formaram aqui. Então faz sentido que todos meio que tenham a mesma origem, a mesma composição. Esse não seria de tão outro... surpreendente um cometa formado em outro sistema interestelar ter uma composição diferente. E de novo, até aqui tudo certo. O problema não é apontar hipóteses extraordinárias que envolvam tecnologias alienígenas. O problema é não aceitar hipóteses alternativas, que não só explicam o que está sendo observado, como também não envolvem alienígenas. E eu acho que isso diz muito sobre o que está acontecendo com toda a cobertura do 3 Atlas. Porque uma das partes mais importantes da ciência é aceitar hipóteses melhores, que geralmente são as que envolvem o menor número de coisas extraordinárias possível. Para uma grande Mas aí não vende, né, o Victor Clay. Aí fica complicado. De parte das pessoas, a esperança de que o 3 Atlas seja alienígena é o suficiente para que elas enxerguem apenas essas hipóteses como explicações, passando direto por uma das coisas mais importantes da ciência. E se você que estiver assistindo esse vídeo por acaso for uma delas, isso não é ser cético. Até mesmo um cético muda de opinião quando ele é apresentado para explicações melhores. Esse é meio que o ponto do ceticismo. A verdade é que nós não precisamos de aliens. É meio como eu falei aquela hora, né? Você
você é cético tá aquela parte, né? Mas se outras pessoas continuarem estudando e vendo que aquilo ali está errado, seu, você tem que. O seu ceticismo, né? Vai trocar, né? Só vai mudar. Né? Para esse outro ponto que foi dado uma ideia melhor, né? Um ponto de quantidade de acerto, né? Uma porcentagem de acerto maior do que essa. Porque o 13 Atlas já é interessante por si mesmo. Nós não conseguimos dizer em que estrela exatamente ele se formou, apenas que ele veio do espaço interestelar da direção da constelação de Sagitário, que é onde fica o centro da nossa galáxia. Uma região bem ali. populosa de estrelas, a maioria delas inclusive bem mais velha do que o Sol. E isso nos permite estimar a idade dele, que provavelmente está na casa dos bilhões de anos de idade. E muito provavelmente ele é mais velho do que o nosso próprio sistema solar, que tem 4,6 bilhões de anos de idade. O que, por consequência, também faz do 13 Atlas o cometa mais velho já observado. Cometas interestelares como esse são uma oportunidade única de entender mais sobre como outros sistemas estelares se formaram. Principalmente um cometa tão antigo quanto o 13 Atlas. Mas infelizmente, dessa vez, nós estamos limitados apenas às observações. Mas existem planos. Alguns deles envolvendo deixar sondas a postos em órbita para, quando a oportunidade surgir, interceptar um desses objetos interestelares para aprender ainda mais sobre eles. O 13 Atlas não foi o primeiro aí sim, hein? Aí é uma ideia top. Certeza não vai ser o último objeto interestelar que a gente vai detectar. Até porque nós só começamos a ter capacidade de detectar esse tipo de objetos recentemente. Quem sabe nós sejamos visitados por objetos interestelares todos os anos e só ainda não nos demos conta disso. A existência desse tipo de objetos nos dá oportunidades únicas de conhecer mais sobre outras estrelas sem precisar sair do nosso quintal cósmico. E o futuro é promissor, com ou sem aliens. Muito obrigado e até a próxima. Pô, sou muito fã do Pedro Rosso, velho. Ele é sensacional, velho. Ele é muito foda.